Adolf Hitler governava a Alemanha nazista com um punho de ferro, mas, nos bastidores, as esposas dos seus principais comandantes ocupavam um lugar estratégico no centro do poder absoluto. Elas não eram figuras decorativas. Por que essas mulheres permaneceram ao lado de monstros? À primeira vista, eram apenas donas de casa dedicadas, mas na prática, eram as guardiãs dos valores ideológicos do Terceiro Reich. Essas mulheres atuavam como pilares da propaganda oficial. Elas organizavam banquetes, gerenciavam círculos sociais exclusivos e reforçavam a imagem da família ariana perfeita. Algumas frequentavam os campos de concentração por lazer. Outras recebiam joias e obras de arte saqueadas de famílias judias. Elas não apenas observavam o regime, elas o alimentavam. Na filmagem de época, nota-se: as esposas dos oficiais sorriem enquanto desfilam em Berlim. 1945. O cenário mudou drasticamente. Quando o regime nazista desmoronou sob o avanço dos aliados, o privilégio dessas mulheres evaporou instantaneamente. O luxo das mansões confiscadas deu lugar ao frio das celas de interrogatório. Os eventos aceleraram. Elas passaram de anfitriãs da elite a prisioneiras de guerra. A lealdade ao partido nazista cobrou um preço alto e definitivo. Algumas escolheram o suicídio com cápsulas de cianeto. Outras enfrentaram tribunais, a perda total de bens e o desprezo público por décadas. A proteção dos maridos poderosos havia desaparecido. Restou apenas o peso da responsabilidade pelos crimes cometidos em nome do Estado. O tribunal deu a sentença. Magda Goebbels não era apenas a esposa do ministro da propaganda. Para a elite do Terceiro Reich, ela representava a perfeição da mulher alemã. Elegante, fiel, totalmente devota à visão de Adolf Hitler. Por que Magda escolheu a morte em vez da fuga? Ela tinha recursos e contatos para desaparecer. Mas para ela, a existência sem o nazismo era um erro. Nas imagens da época, nota-se: Magda está sempre ao lado do Führer em comícios e eventos oficiais. Ela o tratava como uma figura paterna para seus filhos. Em abril de 1945, a Alemanha nazista desmoronava. O Exército Vermelho avançava quarteirão por quarteirão. Enquanto oficiais graduados fugiam, Magda e Joseph Goebbels tomaram uma decisão diferente. Eles levaram seus 6 filhos para o interior do bunker subterrâneo de Hitler em Berlim. As crianças tinham idades entre 4 e 12 anos. O ambiente era claustrofóbico. No quadro, corredores estreitos, concreto úmido e o som constante de explosões acima da terra. 30 de abril de 1945. Hitler comete suicídio com um tiro na cabeça. O mundo que Magda conhecia deixou de existir naquele instante. À primeira vista, uma mãe protegendo sua prole, mas na prática, uma executora ideológica. No dia seguinte, 1º de maio, Magda iniciou o extermínio da própria família. O processo foi metódico. Primeiro, ela administrou sedativos para que as crianças dormissem. Depois, quebrou cápsulas de cianureto na boca de cada uma delas, uma por uma. Relatos indicam que ela tentou confortá-los antes do crime. Disse que eles iriam apenas dormir. Ouve-se o silêncio mortal nos alojamentos do bunker após o ato. 6 crianças foram assassinadas pelos próprios pais. Não houve hesitação. Logo depois, Magda e Joseph subiram ao jardim da chancelaria do Reich. O céu de Berlim estava negro de fumaça. Eles ingeriram veneno e, possivelmente, Joseph deu um tiro de misericórdia em Magda antes de se matar. O objetivo era garantir o fim imediato. Soldados queimaram os corpos com gasolina. O procedimento seguiu exatamente o que foi feito com Hitler no dia anterior. Restaram apenas cinzas e algumas cartas deixadas por Magda. Nos textos, ela foi clara. Não queria que os filhos crescessem em um mundo sem o nacionalsocialismo. Ela escreveu que a vida não valeria a pena após a queda do regime. Foi um ato de lealdade cega levado ao extremo. Até oficiais da SS, acostumados com a violência extrema da guerra, ficaram perturbados. A frieza de Magda ao matar os próprios filhos chocou os veteranos no bunker. Para ela, a derrota era pior do que o infanticídio. Mas isso era apenas uma face do colapso. Enquanto Magda escolhia o veneno,
Outra mulher ligada à cúpula nazista tentava uma saída diferente. Margaret Himmler, esposa de Heinrich Himmler, também acreditava nos ideais do partido. Mas, ao contrário de Magda, ela estava em fuga desesperada para salvar a própria pele. Assim terminou o ciclo de Magda Goebbels. O tribunal da história registrou o fato. O fanatismo venceu o instinto materno. Uma família conservadora e rica na Alemanha, esse foi o berço de Margaret Himmler. Ela sentia orgulho do seu status social e da pátria. Para ela, os nazistas estavam construindo o futuro ideal. Por que Margaret apoiava o regime? Ela acreditava na causa, mas acima de tudo, ela confiava no marido. A resposta estava na lealdade cega ao Terceiro Reich. Margaret tinha formação como enfermeira. Durante a guerra, ela se voluntariou na Cruz Vermelha Alemã. Em suas cartas, o tom era de adoração. Ela elogiava Adolf Hitler e demonstrava admiração pela elite do partido. Ela apoiava o trabalho de Heinrich Himmler, embora não conhecesse todos os detalhes operacionais das execuções. No quadro, uma vida doméstica rígida. Em 1929, nasceu a filha do casal, Gudrun. Margaret educou a menina sob uma disciplina de ferro. A casa deveria refletir os valores alemães mais tradicionais. Ela não ficava apenas em casa. Margaret viajava para visitar soldados feridos no fronte. Frequentava eventos exclusivos com outras famílias da SS. Ela mantinha conexões ativas com toda a rede de influência nazista. À primeira vista, uma esposa dedicada. Mas na prática, uma beneficiária direta do genocídio. Enquanto milhões morriam em campos de concentração, Margaret vivia no luxo. Ela usufruía de propriedades, recursos e do poder absoluto do marido. A guerra terminou. O castelo de cartas desmoronou. Heinrich Himmler tentou fugir. Ele trocou de identidade e assumiu o nome falso de Heinrich Hitzinger. Vestiu um uniforme de soldado comum para se misturar aos refugiados e soldados derrotados. Ele queria sumir no caos da Alemanha ocupada. Os britânicos o capturaram perto de Bremen. No vídeo da época, nota-se a tensão dos captores. Quando a identidade real foi descoberta, Himmler agiu rápido. Ele mordeu uma cápsula de cianeto escondida na boca. Ele morreu em poucos minutos no chão de uma sala de interrogatório. Assim, ele evitou o tribunal. Mas sua família não teve a mesma sorte. 13 de maio de 1945. Margaret e a filha foram presas no norte da Itália. Elas estavam escondidas em um hotel. Os aliados não a viam apenas como uma viúva, eles a viam como uma peça da engrenagem. Ouve-se o som de grades se fechando. Margaret passou os 3 anos seguintes em campos de internação aliados, incluindo o de Augsburg. Os interrogadores queriam saber o quanto ela sabia sobre as atrocidades. Em 1948, começou o processo de desnazificação. No tribunal, Margaret mudou o discurso. Ela afirmou que nunca se envolveu com política. Alegou que era apenas uma enfermeira e mãe de família. Mas os investigadores tinham provas. Eles leram as cartas de guerra confiscadas. O conteúdo era irrefutável. As palavras de Margaret mostravam uma mulher profundamente ligada à ideologia nazista. Não havia como negar o passado. O tribunal deu a sentença. O tribunal deu o veredito. Culpada de primeira classe. Margaret Himmler foi classificada como uma das principais infratoras nos julgamentos pós-guerra. A sentença, 4 anos de prisão. O tempo que ela já havia passado sob custódia foi descontado do total. Não era uma pena longa. Se comparada aos crimes de seu marido, Heinrich Himmler, parecia quase irrelevante, mas foi o suficiente para destruir a vida que ela conhecia. O prestígio acabou, o luxo desapareceu. Após sair da prisão, Margaret tomou uma decisão. Ela sumiu da vista do público, mudou de nome, mudou-se para Munique. Lá, viveu de forma isolada e silenciosa em um apartamento pequeno. Permaneceu assim até sua morte em 1967. Sua filha, Gudrun, seguiu um caminho diferente. Ela nunca desistiu de tentar limpar o nome do pai. Gudrun manteve a lealdade às crenças nazistas até a idade adulta, tornando-se uma figura ativa em círculos extremistas. Margaret, por outro lado,
nunca mais pisou em um palco público. Para algumas dessas mulheres, a guerra não terminou com um julgamento ou uma execução. Terminou com o vazio e a incerteza. Gerda Bormann viveu essa realidade. Ela era casada com Martin Bormann. Ele era um dos homens mais poderosos e temidos de toda a Alemanha nazista. Como secretário particular de Hitler, Bormann era o filtro. Ele controlava quem entrava e quem saía do gabinete do Führer. Bormann assinava ordens de morte. Ele ajudava a moldar as políticas que aniquilaram milhões de vidas. Na filmagem da época, nota-se: ele está sempre ao lado de Hitler, mas raramente fala. Ele operava nas sombras. Sua influência era silenciosa, mas massiva. Onde estava Martin Bormann quando o regime caiu? À primeira vista, ele parecia ter fugido. Mas na prática, ninguém sabia seu paradeiro. Maio de 1945. O Terceiro Reich entrou em colapso total. Bormann simplesmente desapareceu. O último registro visual confirmado ocorreu no dia 2 de maio. Ele foi visto perto da estação Lehrter, em Berlim. Depois da morte de Hitler, o rastro de Bormann esfriou. Os soldados aliados revistaram cada esconderijo, interrogaram cada guarda. Nada foi encontrado. A busca por um dos homens mais perigosos do mundo começou no escuro. Os eventos aceleraram. O vácuo de poder deixou Berlim em chamas. Gerda Bormann ficou para trás, carregando o nome de um fantasma. Não havia caminho de volta para a elite do partido. 2 de maio de 1945. Martin Bormann abandona o bunker de Hitler. Ele tenta romper o cerco soviético em Berlim com outros oficiais do alto escalão. Relatos divergem. Testemunhas afirmam que ele morreu sob fogo de artilharia. Outros juram que ele escapou pelas ruínas. Onde estava o braço direito do Führer? Ninguém sabia. Em 1945, o Tribunal de Nuremberg começa sem ele. O banco dos réus está vazio. No ano seguinte, a sentença vem por escrito: morte na forca. Mas não há corpo, não há túmulo. Existem apenas boatos. Para Gerda Bormann, a incerteza virou uma cela. Ela vivia no escuro. O marido estava escondido em uma fazenda ou apodrecendo em uma vala. Sussurros indicavam a rota para a América do Sul, o destino comum de outros nazistas. Outros diziam que ele usava uma nova identidade. Gerda ignorava os fatos. Ela agia como se ele fosse abrir a porta a qualquer minuto. A realidade era mais seca. Gerda estava sozinha com 10 filhos. O sobrenome Bormann não era apenas um nome. Era uma mancha reconhecida no mundo inteiro. Na filmagem da época, nota-se: a família vive sob o peso do estigma. As crianças reagiram de formas opostas. Alguns mudaram de nome e fugiram do passado. Outros mantiveram a lealdade ao pai. O filho mais velho, Martin Bormann Jr., escolheu o caminho improvável. Ele se tornou padre católico. Passou décadas tentando limpar o rastro de sangue deixado pelo pai. À primeira vista, uma família de elite. Mas na prática, sobreviventes de um regime morto. Enquanto o mundo caçava Bormann, a saúde de Gerda colapsou. O diagnóstico foi câncer. Em 1946, ela morreu aos 36 anos de idade. Sem respostas, sem um novo casamento, sem nunca abandonar a fidelidade ao criminoso de guerra. Mas o mistério tinha data de validade. 1972. Operários de uma construção civil cavavam perto da estação Lehrter, em Berlim. As pás atingiram ossos humanos. O local era exatamente onde Bormann foi visto pela última vez. Nos anos 90, a ciência encerrou o caso. Testes de DNA confirmaram. Os restos mortais eram de Martin Bormann. Ele morreu em maio de 1945. O motivo foi uma cápsula de cianeto. Ele mordeu o vidro enquanto os soldados soviéticos fechavam o cerco. Naquele momento, Gerda já estava morta há décadas. Ela partiu sem saber a verdade. Os filhos ficaram com o fardo do silêncio. Mas ela não era a única mulher presa ao passado. Ilse Hess seguia o mesmo padrão. Seu marido, Rudolf Hess, ocupou o topo da hierarquia nazista. Assim terminou o capítulo de Gerda Bormann. Mas outras sombras continuavam vivas. 29 de junho de 1941. Essa foi a data em que o alto escalão nazista entrou em colapso interno.
Rudolf Hess não era um oficial qualquer. Ele ocupava o cargo de Vice-Führer e era um dos aliados mais antigos de Adolf Hitler. Mas, no auge da guerra, Hess tomou uma decisão inexplicável. Ele subiu em um pequeno avião Messerschmitt, decolou sozinho, cruzou o Mar do Norte em direção à Escócia. Por que o segundo homem mais importante da Alemanha arriscaria tudo em um voo solitário? À primeira vista, uma missão diplomática secreta. Mas na prática, um erro estratégico fatal. Hess alegou que buscava a paz. Ele queria negociar o fim do derramamento de sangue com os britânicos. O plano falhou antes mesmo de começar. Assim que tocou o solo escocês, as forças britânicas o cercaram. Ele não recebeu tapete vermelho. Recebeu voz de prisão e algemas. Em Berlim, a reação foi imediata. Hitler teve um surto de fúria. Para salvar a própria imagem, o ditador declarou publicamente que Hess estava louco. O vice-Führer tornou-se uma vergonha nacional. A propaganda nazista apagou seu nome dos registros oficiais. O homem que ajudou a construir o Terceiro Reich agora era um prisioneiro de guerra descartado. O conflito terminou, mas o isolamento de Hess continuou. Em 1946, ele sentou no banco dos réus em Nuremberg. O tribunal o considerou culpado por crimes contra a paz e conspiração. A sentença foi clara: prisão perpétua. Ele foi levado para a prisão de Spandau, em Berlim. Lá, ele permaneceria atrás das grades por mais de 40 anos. Enquanto Rudolf apodrecia na cela, sua esposa Ilse Hess enfrentava o tribunal da realidade. Em 1945, ela foi detida pelas forças aliadas. A acusação era comum para mulheres da elite nazista. No quadro das investigações, meses de interrogatórios e detenção. Ela foi classificada como uma infratora de menor gravidade e libertada pouco tempo depois. Mas Ilse não buscou o anonimato. Ela não tentou esconder o passado. Pelo contrário, ela intensificou sua lealdade ao regime e ao marido. Pelas décadas seguintes, Ilse iniciou uma campanha agressiva para limpar o nome de Rudolf. Para ela, o voo para a Escócia não foi traição, nem loucura. Foi um ato heróico de sacrifício. Ela usou todas as ferramentas disponíveis, concedeu entrevistas, escreveu centenas de cartas para autoridades, publicou livros que defendiam a tese de que o marido foi um mártir injustiçado. Na filmagem de época, nota-se, ela nunca demonstrou arrependimento pelas ações do partido. Ela afirmava que a história havia entendido mal as intenções de Hess. 1987. Rudolf Hess morre na prisão de Spandau. A versão oficial aponta suicídio por enforcamento aos 93 anos. Imediatamente, surgiram teorias de conspiração sobre um possível assassinato por agentes secretos. Ilse não recuou 1 milímetro. Ela alimentou as dúvidas sobre a morte do marido até o fim de sua vida. Manteve a defesa do legado de Rudolf viva, transformando o luto em uma ferramenta política. A morte dele não encerrou a sua cruzada. Assim terminou a trajetória de uma das famílias mais leais ao círculo interno de Hitler. 1995. O mundo já havia condenado cada detalhe da ideologia que destruiu o continente. Mas Elsa continuava fiel. Ela nunca deixou de acreditar na causa que despedaçou nações e famílias. Nem toda esposa de oficial nazista seguiu o mesmo caminho. Uma mulher escolheu uma direção oposta. Emily Schindler não se encaixava no padrão esperado pelo regime. Ela era casada com Oskar Schindler, um membro do partido nazista que usou sua fábrica para proteger prisioneiros. Por que Emily é ignorada nos livros de história? O mundo conhece o nome do marido. Mas a resposta está no que acontecia longe das câmeras e dos holofotes. Oskar recebia a atenção internacional. Emily trabalhava no silêncio das sombras. Ela providenciava comida para os operários famintos. Escondia pessoas em locais seguros. No vídeo da época, nota-se, ela operava sob vigilância constante, colocando a própria vida em risco para salvar mais de 1000 judeus. O pós-guerra trouxe o exílio. Emily e Oskar fugiram para a Argentina em busca de um novo começo. Mas os planos falharam rapidamente. Oskar fracassou em todos os negócios que tentou abrir. Em 1957, ele abandonou Emily e voltou para a Alemanha.
Ela ficou para trás, sem dinheiro, sem família, sem apoio. A realidade de Emily era brutal. Ela passou a criar animais para ter o que comer. Morava em uma casa simples na periferia de Buenos Aires. Enquanto o mundo celebrava a coragem de Oscar em Hollywood, Emily permanecia no esquecimento total. À primeira vista, uma heroína de guerra, mas na prática, uma viúva pobre em um país estrangeiro. O reconhecimento demorou décadas. Somente nos anos 90, a imprensa começou a resgatar sua trajetória. Mas o tempo não perdoa. Emily já havia passado quase meio século sozinha, vivendo em um lugar onde mal falava o idioma local. A jornada terminou em 2001. Emily Schindler morreu longe da Alemanha, a terra que um dia chamou de lar. Ela foi uma exceção absoluta em um cenário de horror. Mas nem todas escolheram a redenção. Outras mulheres defenderam os crimes que presenciaram de perto até o fim. Lina Heydrich foi uma delas. Ela era casada com Reinhard Heydrich, um dos arquitetos do Holocausto. Os eventos seguintes mostram o contraste entre a compaixão e o fanatismo. O homem que planejou a solução final. Reinhard Heydrich morreu em 1942 após um atentado. Lina, sua esposa, passou as décadas seguintes criando os filhos e protegendo a imagem do marido. O objetivo dela era claro: manter o legado de Heydrich intacto. Por que Lina nunca abandonou a ideologia? À primeira vista, uma viúva em luto, mas na prática, uma defensora fervorosa do Terceiro Reich. Ela acreditava que o mundo não entendia a missão do marido. Após o fim da guerra, as autoridades prenderam Lina. Ela passou pelo interrogatório, mas nunca recebeu uma acusação formal. Assim que foi libertada, mudou-se para a ilha de Fehmarn. Lá, ela se casou novamente e tentou recomeçar. Mas o passado nunca ficou para trás. Nos anos 70, Lina rompeu o silêncio. Em entrevistas, ela falava com orgulho sobre o tempo ao lado de Heydrich. Ela publicou um livro biográfico com um único propósito: limpar o nome do oficial nazista. Para o mundo, ele era um carniceiro. Para ela, ele era um líder forte e injustiçado. A câmera registra. Lina não demonstra arrependimento. Não há sinais de vergonha ou remorso em seu rosto. Ela morreu defendendo um dos maiores criminosos da história. Outras esposas escolheram o caminho oposto. Margaret Speer era casada com Albert Speer, o arquiteto de Hitler e ministro do armamento. Diferente de outros líderes, Speer admitiu parte de sua culpa nos julgamentos de Nuremberg. O tribunal o condenou a 20 anos de prisão. Qual foi a reação de Margaret? O silêncio absoluto. Ela não deu entrevistas e não apareceu no tribunal para apoiar o marido. Não escreveu cartas públicas, nem defendeu Speer nos jornais. Margaret simplesmente desapareceu da vida pública. Enquanto Speer cumpria a pena na prisão de Spandau, ela esperava em silêncio, longe dos holofotes e dos fotógrafos. Em 1966, Speer foi libertado. Eles se reencontraram, mas o casamento estava morto. Nota-se o contraste. Speer tornou-se uma celebridade, escrevendo livros e dando entrevistas constantes. Margaret preferia as sombras. Ela viveu isolada até 1980. Nas memórias do marido, seu nome é apenas uma menção breve. Nem todas tiveram a chance de envelhecer. Anne Brandt, esposa do oficial Rudolf Brandt, teve um destino brutal. Seu marido trabalhava diretamente com Heinrich Himmler. Ele fazia parte da equipe que coordenava os experimentos médicos nos campos de concentração. Ouvia-se o som dos registros sendo destruídos no fim da guerra. Mas os documentos não desapareceram totalmente. Rudolf Brandt foi capturado e condenado à morte. O fim de sua linhagem seria tão sombrio quanto seus crimes. Não havia margem para erro. Experimentos médicos em prisioneiros de campos de concentração. Rudolf Brandt foi preso, levado a julgamento e executado na forca em 1948. Para Anne Brandt, o mundo desmoronou em segundos. Ela perdeu o marido, a casa e qualquer perspectiva de uma vida comum. Por que Anne não lutou? Outras esposas de oficiais nazistas tentaram defender seus nomes. Mas para ela, o peso da realidade paralisou qualquer reação.
O silêncio foi sua única saída. O governo confiscou todas as propriedades da família. Oficiais realizaram interrogatórios exaustivos. Durante anos, agentes monitoraram cada passo de Anne. O sobrenome Brandt tornou-se uma marca de infâmia permanente na Alemanha do pós-guerra. Diferente das outras, ela desapareceu. Anne nunca se casou novamente. Ela recusou todos os pedidos de entrevista e cortou laços até com os próprios parentes. Na imagem da época, nota-se. Ela evitava olhar para as câmeras, sempre escondendo o rosto sob lenços ou chapéus. A vergonha e o horror das provas contra o marido eram fardos pesados demais para carregar em público. Mas o silêncio não era exclusividade das esposas. Traudl Jung ocupa um lugar específico nessa cronologia. Ela não era casada com a cúpula, mas era a secretária pessoal de Adolf Hitler. Abril de 1945. O bunker em Berlim estava cercado. Traudl, aos 20 e poucos anos, datilografou o testamento final do ditador enquanto as bombas soviéticas atingiam o teto de concreto. Ela foi uma das últimas pessoas a vê-lo vivo antes do tiro final. Após a queda do regime, as forças soviéticas a capturaram. Depois, vieram os interrogatórios americanos. Não houve acusações formais de crimes de guerra contra ela. Traudl foi liberada. Mas a liberdade veio com um preço psicológico. À primeira vista, uma funcionária administrativa comum. Mas na prática, a testemunha ocular do centro do mal. Ela passou o restante da vida presa a uma única pergunta. Como ela não percebeu o que estava acontecendo? Em gravações de seus últimos anos, percebe-se a voz pausada e o olhar fixo. Traudl admitiu sentir uma culpa corrosiva, não pelo que fez com as mãos, mas pelo que decidiu não ver com os olhos. Ela não fez perguntas. Ela não buscou a verdade enquanto o regime operava as câmaras de gás. Quando a realidade finalmente apareceu, já era tarde demais para qualquer redenção. A história foi interrompida pelo remorso. 1945. O mundo da elite nazista desmoronou em semanas. Henrietta von Schirach sentiu o impacto de perto. Ela não era uma cidadã comum. Henrietta era amiga pessoal de Adolf Hitler. Seu marido, Baldur von Schirach, comandava a juventude hitlerista e governava Viena. Eles formavam a realeza do Terceiro Reich. Mas o prestígio acabou. Baldur recebeu uma sentença de 20 anos de prisão. Henrietta foi detida pelas forças aliadas ainda em 1945. Foram meses de interrogatórios exaustivos em celas militares. O som das chaves girando na fechadura era sua nova realidade. Por que ela não foi condenada à morte? A resposta é técnica. Os tribunais a classificaram como uma companheira de viagem. Isso significava que ela não era uma criminosa de guerra direta, mas apoiava ativamente o regime. Na prática, ela era uma engrenagem do sistema que ignorava as atrocidades ao seu redor. Henrietta tentou recomeçar. Ela pediu o divórcio e buscou o anonimato. Mas o passado era uma sombra constante. Anos depois, ela começou a escrever. Nos textos, descrevia como o glamour do poder nazista a cegou. Ela admitiu que se sentiu enganada pelos líderes. No entanto, o estrago histórico já era permanente. À primeira vista, todas as esposas de líderes deixaram registros. Mas na prática, algumas escolheram o silêncio absoluto. Esse é o caso de Ingeborg Weber Dönitz. Seu marido era Karl Dönitz, o sucessor escolhido por Hitler para liderar a Alemanha após o suicídio do ditador em 1945. Dönitz governou por poucos dias antes da rendição total. No tribunal de Nuremberg, ele recebeu uma pena de 10 anos. Seus crimes foram considerados menos graves que os de outros oficiais do alto escalão. Enquanto o marido cumpria a pena, Ingeborg desapareceu do mapa. Na filmagem da época, quase não se vê o seu rosto. Ela manteve um perfil extremamente baixo durante todo o pós-guerra. Ingeborg recusou pedidos de entrevistas. Ela nunca comentou publicamente o papel do marido na guerra. Não existem livros, manifestos ou declarações polêmicas assinadas por ela. Ouve-se apenas o silêncio. Ela viveu de forma isolada com os filhos até sua morte em 1962. Ingeborg entendeu que para a esposa do último líder do Reich,
Desaparecer era a única forma de sobreviver. Ficar invisível era mais seguro do que enfrentar o julgamento público. Mas o silêncio não apagava a memória. Para essas mulheres, a dor não era apenas pela perda do status. Era o peso de um sobrenome que o mundo agora desprezava. Assim terminou a linhagem do poder. O legado de sangue não parou neles. Seus filhos cresceram sob uma sombra pesada e constante. Eles herdaram nomes que o mundo odiava. Carregavam a culpa por crimes que não cometeram. O julgamento público era uma sentença sem fim. Não havia como escapar do sobrenome nas certidões de nascimento. Entre as décadas de 1960 e 1970, o cenário mudou. A maioria das esposas dos líderes nazistas já havia morrido ou desaparecido no anonimato da velhice. A Alemanha estava em transformação. Uma nova geração surgiu com perguntas duras. Por que o silêncio durou tanto tempo? Os jovens não aceitavam mais as desculpas. Eles exigiam saber exatamente o que seus pais fizeram durante a guerra. A tensão explodiu. Protestos tomaram as ruas. Livros foram publicados com revelações inéditas. Julgamentos antigos foram reabertos nos tribunais. Lentamente, as histórias dessas mulheres ressurgiram. Elas não eram mais vistas apenas como esposas. Eram testemunhas ocultas de um passado brutal. Em 1993, o filme A Lista de Schindler trouxe Emily Schindler de volta à memória global. No vídeo, percebe-se, o mundo ainda buscava respostas. Em 2002, o documentário No Ponto Cego deu voz a Traudl Jung. Ela falou diretamente sobre seus arrependimentos. Mais livros surgiram. Novos depoimentos foram desenterrados. O silêncio finalmente rachou. A derrota militar em 1945 foi apenas o começo da queda. Para as esposas da elite nazista, houve um colapso total de identidade. Essas mulheres viveram no epicentro de um dos regimes mais perigosos da história humana. Elas tinham joias, vilas luxuosas e poder absoluto. Quando o regime caiu, o chão sumiu. Elas ficaram presas. De um lado, o ódio do público. Do outro, a perda de tudo o que conheciam. Algumas escolheram o suicídio. Outras perderam posses, casas e títulos. Algumas poucas se agarraram às velhas crenças até o fim. À primeira vista, eram apenas esposas dedicadas. Mas na prática, eram engrenagens de uma máquina de extermínio. Nenhuma delas saiu ilesa. Assim terminou uma era de silêncio. Os fatos foram expostos. O tribunal da história deu a sentença final.